Marcos 12. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre e a deixou com uns lavradores, e foi para um país distante. E na estação enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram. E a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando-o, foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram-lhe. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão e com toda a alma e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem, depois disso, ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina: guardai-vos dos escribas que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e sob pretexto fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali, uma viúva pobre depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: na verdade, eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Bíblia Sagrada King James 1611.